Olá, amigos, amiguinhas, que Deus abençoe a todos e que Jesus, com seu amor e sua luz, nos fortaleça a cada amanhecer com um espírito de sabedoria. Que a paz de Jesus nos envolva. Para nosso Evangelho Dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, vamos lá no capítulo 10. Capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E vamos no item 5 e 6. No item 5, reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos, em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último cêntimo. Mateus capítulo 5, versículo 25 a 26. Então, o que devemos entender pela expressão usada por Jesus, reconciliai-vos enquanto estáis a caminho? Que devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos vivendo lado a lado na condição de espíritos encarnados. Somente assim aproveitaremos as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede, de repararmos as faltas cometidas contra nossos irmãos em encarnações passadas. Muitas das inimizades de hoje são frutos de malquerências passadas que nos compete superar pelo perdão e pela conciliação. A que prisão se refere Jesus quando diz reconciliai-vos para que não sejais metido em prisão? A prisão de que Jesus fala é a situação de sofrimento e aflição experimentada pelo Espírito quando, por orgulho e vaidade, não perdoou nem se reconciliou com seu adversário. Somos os carcereiros de nossa própria prisão e a chave que nos liberta é o perdão, a conciliação com o adversário. Como interpretar a frase digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último cêntimo? Que seremos libertados da prisão que nós mesmos criamos pelo orgulho e pela vaidade, quando houvermos perdoado o nosso inimigo e reparado todos os males que lhe causamos. A justiça divina estabelece que toda falta seja reparada. Portanto, só estaremos realmente livres quando a menor dívida contraída para com o próximo for resgatada. No item 6, na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Quando isso aplicado ao homem, o espírito mau espera o outro a quem ele quer mal, esteja preso no seu corpo e, assim, menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato, reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, consequentemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe os seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado nesse mundo, você pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede, põe de lado o bom direito e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança.
Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É, principalmente, para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não sairemos de lá, da prisão, enquanto não houvermos pago até o último centavo. Isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então, só para a gente entender esse pedacinho, esse trechinho, a morte nos livra dos inimigos? Não. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. Então, o provérbio, ou morto animal ou morto veneno, né, normalmente se diz isso, morto animal, morto veneno. É uma coisa falsa quando aplicado ao homem, porque morto o homem, o ódio continua. Como age o espírito mal para com o inimigo encarnado? O espírito mal espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir em seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Esse mais caras afeições pode ferir alguém na família, colocar alguém da família em perigo, colocar o lar em perigo. Então o espírito vai fazer alguma coisa para ferir. O obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança cujo motivo se encontra em existências anteriores e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Então, se sofre, alguma coisa fez em vidas passadas. Porque Deus permite que tais vinganças ocorram? Para que a pessoa tenha ocasião de expiar o mal praticado ou de reabilitar com relação às suas atitudes do passado, através das quais tenha faltado com a indulgência, a caridade e o perdão. Somos sempre julgados segundo nossas ações. Assim, experimentaremos sempre as situações boas ou más que houvermos propiciado aos outros. Então, tudo que fazemos aos outros, sendo o bom ou sendo o bem ou o mal, a gente vai receber em troca. Como devemos tratar nossos inimigos se quisermos assegurar a tranquilidade futura? Devemos reparar quanto antes os agravos que causamos ao próximo, perdoar os inimigos e reconciliarmos-nos com eles, a fim de que, antes que a morte nos chegue, estejam apagados quaisquer motivos de mágoa, rancor ou vinganças futuras. Então, terminar por aqui, terminar nessa encarnação, tudo, para que na próxima não haja mais nenhum tipo de vingança. Então, por essa forma, de um inimigo encarnado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. Quando se diz nesse mundo, né, de um inimigo encarnado, nesse mesmo momento, nessa mesma encarnação que estamos, podemos fazer um amigo numa próxima encarnação. O que acontece se, a despeito da nossa boa vontade, o adversário não aceita a reconciliação? Então, às vezes a gente pede perdão e não aceita. Quando a dureza do adversário torna impossível a conciliação, resta-nos pedir a Deus que lhe abrande o coração e nele confiar em Deus, certos de que fizemos a nossa parte. Trabalha, pois, quanto te seja possível no capítulo da harmonização. Mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Encerramos aqui mais uma parte do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Um bom domingo a todos e Jesus nos abençoe.